Bem, quem foi Jesus Cristo? Esta é uma pergunta que a resposta vai estar dentro de cada um, mas através da análise científica, através da análise psicológica, da inteligência de Jesus, pode até te responder até uma parte, porque a outra parte vai entrar já aí na esfera da sua fé. Quando a gente fala de fé, né, de uma fé, uma força que existe dentro de cada um de nós, em alguns existem mais forte, outros menos, mas aí a fé, ela ultrapassa os limites da investigação científica, não é? Porque a fé, ela vai além, segundo o meu ponto de vista, o Neiva falando. A fé vai além dessa investigação científica. Ela transcende a ciência da interpretação em vários aspectos e vários pontos. Muito embora nós temos hoje a física quântica, que explica alguns movimentos do átomo, né? Alguns movimentos dos átomos, alguns movimentos de tudo que constitui um átomo. Então, eles vêm já, aí nós temos cientistas, né, indianos, lá aí, o Amit Goswami, temos também o Deepak Chopra e vários outros aí, que explicam esses movimentos através da física também. Mas eu não creio que tudo seja tão explicado 100% só através da ciência e da física, tá? Então a fé, ela transcende uma lógica. Você já passou por isso? Eu já. Da coisa aí fora da lógica e transcender e explodir através de mim. Então, o que pode acontecer também através de você, tá? Porque a fé, como transcende a lógica, ela é diferente da ciência, porque a ciência, ela sobrevive da dúvida, não é? Então, por que se busca tanto na ciência? Pela dúvida. E isso é maravilhoso, isso é certo, tá? Isso é muito certo. Então, como ela sobrevive da dúvida, ela investiga, né? Então, quanto maior for a dúvida, maior vai ser a dimensão da resposta. Sem essa arte de duvidar, a ciência não tem como sobreviver e expandir a produção de conhecimento, né? Então, a ciência sempre vai sobreviver disso, investigar e querer saber. Para mim, eu gosto muito também, né, das investigações, inclusive nos ramos aí espirituais. E o quanto mais a ciência e a espiritualidade se unem, e esse estudo é desenvolvido através da mecânica quântica. A mecânica quântica traz muito isso e nos esclarece muito essa questão, onde fé e ciência começam ali a caminhar um pouco junto. Ainda é um grande enigma, né? Tem coisas da fé que ainda não são explicadas, mas que a fé tem o poder avassalador, né? A fé tem o poder de, como dizem, né, de movimentar montanhas. Isso é a fé, tá? E Jesus Cristo, quando estava aqui, ele discorria sobre a fé, não é? Então ele falava dessa necessidade de crer sem duvidar, de uma crença plena, de uma crença completa, de uma crença sem inseguranças. E ele falava da fé como um processo misterioso de interiorização, como uma trajetória de vida clandestina. Ele discorria sobre a fé como um viver que transcende o mundo material, que extrapola o sistema sensorial e cria raízes no âmago do espírito humano. Ele falava do mundo invisível, Jair. Ele falava do mundo da ressonância. E é bem importante de você entender o que é o mundo ressonante, para você compreender os processos que acontecem com você hoje. Quanto mais você for compreender os processos que acontecem com você hoje, você vai compreendendo que você não é vítima de nada e que você tem todo o poder de transformar a sua vida através de você.
da interiorização, tá? A ciência, ela não tem como investigar isso, o que é essa fé, exatamente, né? Pois como as raízes dessa fé, elas se encontram no cerne de uma experiência pessoal, né? Então, como ela é um ponto da sua experiência pessoal, ela não se torna um objeto de investigação, aí na ciência, vamos dizer assim. Mas essa fé em conjunto e essas vibrações energéticas de fé, a física quântica ela já estuda e ela já explica muita coisa aí, ok? Bem, mas apesar de Jesus Cristo falar da fé como um processo de existência transcendental, ele nunca anulou a arte de pensar. Então, pensar sempre é primordial para você alcançar esse espaço interior onde você vai alcançar a sua fé, tá? Pelo contrário, ele era um mestre excepcional nessa arte de pensar. Ele não discorria sobre uma fé sem inteligência, não é? Aquela fé onde você vai num lugar e alguém fica mandando em você em nome de Deus, em nome de Jesus, não é? Essa fé sem pensar, por exemplo, desse pastor, eu não gosto de falar, de julgar, mas eu vou entrar aqui em contato com isso, de um certo pastor que estava vendendo o feijão milagroso, que você comendo esse feijão você não ia ter Covid, não ia pegar o Covid, alguma coisa assim, né? E esses caras aí, esse povo, eles têm muita inteligência para poder dominar aí os humanos, né? Através de uma fé. Mas essa fé é uma fé cega, sem pensar. É uma fé que é uma fé sem inteligência. Então você precisa ter inteligência para ter fé. E pensar e discernir coisas, né? Como as pessoas vendem aí terrenos no céu, vende isso, vende aquilo. As pessoas vendem muita coisa. E pessoas que eu digo dentro dos sistemas religiosos aí. Ser humano, como não se conhece tanto, e ele acredita tanto naquilo, que aquilo acaba se tornando realidade. Não para todos, né? Não para todos. Mas para um número, um quantum, sim, se torna realidade. E essa realidade desse que tem uma fé tão louca, tão exacerbada, né, uma fé descontrolada, porque a gente já sabe que na história aí das religiões, muita gente já matou por fé, muita gente já matou em nome do amor de Deus, né? Então a gente sabe o que aconteceu aí, a Inquisição, a Santa Inquisição que matou muitos em nome de Deus. Então essa fé descontrolada, essa fé desequilibrada, Jesus não falava dessa fé, tá? Ele falava de uma fé onde você tem que ter consciência aí, né? Onde você tem que pensar. E essas são as reflexões propostas aqui, os pensamentos, tá? Então, quando você exerce sua capacidade de pensar e refletir antes de crer, é o que eu falo aqui, né? E refletir antes de crer, o que a gente propõe aqui, esses bate-papo aqui, é sempre uma reflexão para você. Você que vai separar dentro de você o que nisso tudo faz sentido ou não, e por que faz, e por que não faz. E você vai aí trilhando o seu próprio caminho, que é de interiorização, tá? Bom, se a gente estudar aí os 4 evangelhos e a gente investigar a maneira como Jesus reagia e expressava os seus pensamentos, a gente vai ver que pensar com liberdade e consciência era uma obra-prima para Jesus. Pensava com liberdade e consciência, tá? Pensar com liberdade e consciência. Um dos maiores problemas enfrentados por Jesus era o cárcere intelectual em que as pessoas viviam ali naquela época. E o que quer dizer isso? A rigidez, né? A rigidez intelectual com que aquelas pessoas pensavam e compreendiam a si mesmas e o mundo que envolvia. Imagina o trabalho que teve Jesus, não é? Na sua maestria de trazer as informações para os apóstolos
e tentar trazer e trazendo cada vez mais informações para aquela gente, aquele povo que era tão rígido, tão violento, tão ignorante ali naquela época, né? E a gente ainda é, para falar a verdade, tá? Porque se a gente não fosse tão ignorante, não tava vivendo esse processo que a gente está vivendo hoje. Pronto, falei, tô leve. A gente tem que trazer para nós essa vivência de transformação. Então ele passou por isso ali naquela época. Porque as pessoas não paravam para compreender a si mesmas, como pelo menos isso a gente está tentando fazer hoje, né? Aqui nessas reflexões e demais, estamos tentando trazer o autoconhecimento, cada um conhecer-se e interiorizar-se, tá? Por isso, apesar de falar da fé como uma ausência da dúvida, Jesus também era um mestre sofisticado na arte da dúvida. E ele usava a dúvida para abrir as janelas da inteligência das pessoas que o circulavam, ok? Então, ele usava dessa forma. Amanhã eu vou falar para vocês como ele usava a arte da dúvida para poder estimular as pessoas, tá? Bom, é isso, vou parar por aqui e eu não vou poder gravar agora o exercício que eu vou propor para vocês hoje, mas eu volto mais tarde propondo esse exercício para você fazer antes de dormir, ok? Até lá e um beijo.